Já voltamos com mais um bloco aqui do Boletim Gazeta para falar agora sobre a atuação do GAESF, esse trabalho importantíssimo que combate sonegação fiscal, lavagem de bens. Ontem o Ministério Público de Alagoas deflagrou uma operação para desarticular justamente uma organização criminosa especializada em falsificação de documentos utilizados em fraudes fiscais. Uma ação coordenada especificamente pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens, o GAESF. E sobre esse trabalho, a gente está recebendo aqui hoje o coordenador do grupo, o promotor Dr. Ciro Blatter. Seja muito bem-vindo, muito bom dia. Em que pé estamos em relação a essa operação, aos mandados que foram cumpridos ontem? Bom dia, Thaís. Bom dia, Marcos, telespectadores. Em relação a essa operação específica, que foi circuito fechado, ontem foram cumpridos 14 mandados de busca, 12 dos quais com sucesso. Foram apreendidos computadores, documentos, HDs, procurações, documentos de compra e venda, documentos de gaveta, veículos, e todos foram entregues à polícia, com 2 delegados, o doutor João Marcelo da Draco, a doutora Tainá Cavalcante. E eles, então, agora vão fazer uma análise fina de todos esses documentos, entender, assim, a legalidade desses documentos e ao fim, vão fazer um relatório ao Ministério Público para que haja uma decisão em relação a denunciar criminalmente ou não os envolvidos. Com as provas que já existem, seguramente serão denunciados. Quando o GAESF vem fazer a parte operacional, é porque, do ponto de vista técnico, muito também já foi feito, em termos de monitoramento eletrônico, rastreamento de documentos. É um quebra-cabeça que vocês montam até o dia da operação, é mais ou menos isso que ocorre? É exatamente isso. Repara só, as pessoas às vezes não têm essa percepção. A operação de rua é o ponto final de tudo. Então, se começa sempre através de relatórios de inteligência fiscal. Esses relatórios podem surgir da própria Secretaria da Inteligência Fazendária, da Cefaz, podem surgir da Receita Federal e podem surgir, inclusive, da Polícia Federal, como foi esse caso. Esse caso, especificamente, iniciou-se na Polícia Federal. Esse grupo de empresas foi alvo já de um inquérito na Polícia Federal há uns 8 ou 10 anos, e a Polícia Federal extraiu peças encaminhando a Secretaria de Fazenda ao Ministério Público. A partir daí, tem todo um trabalho de inteligência policial para completar esses dados, e quando se chega à conclusão, efetivamente, com indícios de crimes tributários, lavagem de dinheiro, crimes econômicos, aí então pede-se à Justiça, a 17ª Vara, que expeça os mandados, seja de prisão, seja de busca, para trazer informações mais detalhadas que vão sustentar as ações criminais. Então, nós estamos falando aqui de alvos que são contadores, advogados, empresários, testas de ferro, laranjas. Na prática, o esquema, doutor Ciro, funcionava de que forma? É exatamente isso. Infelizmente, o GAESF vai completar agora 8 anos, em janeiro. Nesses 8 anos, nós estamos processando 381 pessoas. Pouca gente sabe isso. São 3 centenas, quase 4 centenas de pessoas, que estão sendo processadas em 62 operações, 62 ações penais. Existe um problema cultural, eu prestei muita atenção no primeiro bloco, quando vocês faziam alguns comentários, particularmente da parte social do país, Alagoas, 60% da população está inscrito no CAD único. Isso quer dizer o seguinte: de uma maneira ou de outra tem uma dependência do governo. Temos apenas 400 mil funcionários seletistas. Então, nós chegamos a 2.300.000. Temos mais ou menos 150 mil funcionários públicos. E os outros 500 mil, ou são autônomos ou, não tem emprego. Então, é uma situação grave do ponto de vista tributário, precisa ser muito controlada. O número macro que se tem, hoje existe 13 bilhões de reais em dívida ativa no Estado.
talvez 80% é eivada de fraude. A gente vem trabalhando com a Procuradoria, né? Vem trabalhando com a própria Cefaz para tentar recuperar o ativo. É uma coisa que é importante, eu acho que assim, vocês, na análise própria das reportagens que vocês fizeram, às vezes o cidadão da ponta não tem muita noção que assim, o dinheiro é público. Não, o dinheiro não é público, o dinheiro é nosso. Somos nós que pagamos impostos, todos nós. Cada vez que você compra um arroz, um feijão, toma um sorvete, você está pagando imposto. E o imposto, o ICMS em particular, é um imposto por dentro. Ele já vem no preço do produto. Quando você paga R$100 num produto, 18 são imposto. E qual é a função do empresário? Ele é um repassador. Você está entregando R$100 para ele, ele fica com 82 e deveria repassar 18. Quando ele não faz isso, quando ele se apropria desse dinheiro, que é a sonegação fiscal, as fraudes fiscais estruturadas, ele está deixando, ele dificulta toda a cadeia dos direitos fundamentais. Educação, saúde, segurança, moradia. Então, você realmente, assim, eu acho que é um dos crimes, apesar da legislação brasileira ser muito frouxa para isso, mas é um dos crimes mais graves que tem. Porque, assim, se a gente fosse teorizar um pouco, quantas mortes ocorreram em hospitais dentro de Alagoas, por exemplo, por falta de remédio? O governo não teve dinheiro para comprar o remédio, não teve recurso orçamentário. Então, assim, existe, infelizmente, uma cultura assim, muito arraizada de dezenas de anos aí para trás, em que as pessoas acham que não. Não, esse dinheiro é público. Não, vou me apropriar, vou comprar. Basta vocês fazerem façam hoje essa pesquisa quando forem para casa. Repare quando vocês forem para casa, quantas Porsches vocês vão ver nas ruas da cidade. O que não é razoável para um estado pobre. Se fosse em São Paulo, eu não falaria nada. Eu ia falar BMW, mas já está tão popular que então já não é mais BMW, já estamos na Porsche. Agora, o que é que faz de diferencial nesse grupo, acho que a gente tem que enaltecer, Thaís, é esse núcleo de inteligência que troca informações também com o setor de arrecadação. Porque quando o Ministério Público vai formatar a operação na ponta, é porque ele já sabe, inclusive, que tem esse rombo fiscal e vai fazer a comprovação do ponto de vista legal. E, ao mesmo tempo, o senhor fez um alerta em relação à legislação. Há de se fazer, então, uma alteração para que esse criminoso, que é o que age sem arma, mas talvez mate mais do que o que haja com arma na ponta, pague mais por isso, seria mais tempo de cadeia, porque o patrimônio, a lei já garante a retirada, né? Isso. Hoje em dia, na verdade, nós temos dois instrumentos a ser usados contra essas pessoas e empresas. Um é a parte criminal propriamente. A parte criminal, na sonegação, que é a Lei 837, ela é uma lei benévola. Ela é feita, vamos dizer assim, para aquele sonegador eventual, não para as fraudes fiscais estruturadas, onde você tem contadores, advogados, ou seja, tudo é planejado para fraudar. Então, você tem uma pena de 1 a 5 anos, que, na verdade, ninguém fica preso no Brasil condenado a 5 anos de cadeia, né? Só que, da forma como é estruturada organizações criminosas, nós trazemos a organização criminosa para discussão, que aí a pena já vai até 8 anos. Nós trazemos as fraudes. Por exemplo, na operação de ontem, um dos donos de uma das empresas é morador de rua. Estava lá com o nome colocado. Com o nome, como dono da empresa. Impressionante. E na hora, essas buscas são muito importantes. Tudo que foi arrecadado, e foi muita coisa, encontramos documentos e carimbos e tal, desses moradores de rua dentro da empresa. Com o nome do morador de rua. Então, assim, é uma coisa, o que se percebe, né? Às vezes, assim, quando está se discutindo isso, é pieguice. O problema não é ser piegas, o problema é o grupo social, né? A pirâmide social, que mais necessita de serviços públicos, né? Que é a pirâmide de base, né? Termina não tendo.
E ainda sendo roubada até na sua dignidade, que é o nome. Dignidade. Doutor Ciro, nessa operação circuito fechado, nós estamos falando de um montante que chega a quanto? Chega a 500 milhões. 500 É muito milhões. dinheiro. É muito dinheiro. Isso é parte do recorte que foi feito. Porque, Isso. como o doutor Ciro fala, é um detalhe que vocês precisam saber, a população precisa saber. Quando é feita uma operação, ele tem uma data de corte. Quando começa e quando para. Existe também o que foi feito antes, porque ela estava funcionando antes. O que eles evitam é o depois. Mas eles fazem um recorte e já chegam a 500 milhões. E esse absurdo, morador de rua, tendo nome para ser dono de empresa. E a única coisa que ele sobrou depois de perder tudo era o nome. Também roubaram isso dele. Impressionante. É algo que a gente não consegue nem mensurar, né, do rombo. A gente está falando de uma única operação, mas o doutor Ciro aqui falou que tem quase 400 de pessoas sendo ali na mira do GAESF. Processada já. Processada já. Eu fico muito impressionada quando eu ouço a seguinte frase, assim, mas não descobre não. É isso aí, pode fazer, ó, bota ali um papelzinho, chama um contador, ele ajeita. Então, isso é uma frase que é cultural, infelizmente está enraizada na nossa cultura, mas que está totalmente errada, né, doutor Ciro? Totalmente a fraude, errada. um dia a casa cai. Não, com certeza. E uma coisa importante, né, e eu acho que a função da imprensa, né, o papel da imprensa é extremamente importante para alertar as pessoas, porque a pessoa às vezes está em casa na ponta, ela não se toca nisso. No nosso dia a dia, por exemplo, quem de nós vai a um restaurante e pede nota fiscal? É dificílimo. Alguns serviços realmente a gente não pede. Você vai ao posto de gasolina. Quem pede nota fiscal? Então, assim, porque a nota fiscal, na verdade, é um instrumento que o Estado tem de garantir que aqueles 18% que eu falei, né, foi registrado e tem que ser repassado. Então, quando você não pede, fica fácil, ok, para maus profissionais, ok, em qualquer situação eles burlariam. Burlar. Então, assim, eu diria para vocês e para as pessoas que estão assistindo em casa, Alagoas precisa realmente assim, melhorar muito o sistema de fiscalização, de impostos, etc., né? E reprimir aquilo que já está aí, que está posto, né? O GAESF fez agora esse mês, essa é a segunda operação. Na semana que vem haverá mais outra operação para fechar o ano, né? Mas são sempre valores milionários. Valores milionários nós não estamos falando do cidadão que ali da banquinha que vende, não é isso. Esse está até fora do radar. Mas, assim, são de coisas estruturadas, pessoas, basta ver pelos veículos que foram apreendidos, né? Ontem eu falei, eu não tenho nada contra a Porsche, não. Eu acho até muito bonito, né? Eu acho até muito bonito o carro. Mas foi apreendida uma ontem. Na operação da semana passada, contra influencers, foi apreendida outra Porsche. Então, assim, e assim, no final das contas, né, o que realmente me aborrece é que as pessoas que pagam, o Estado não produz nada. Como lógica. Isso. O Estado, ele é um grande administrador. Isso. Né? Se abriu mão lá no passado, você tinha um direito natural, onde cada um se defendia, cada um caçava, etc. Tal. Em algum momento se reuniu e falou assim, olha, vamos constituir uma sociedade. E você abriu mão de direitos seus para o Estado, e o Estado passou a ter obrigações de prover segurança, um mínimo de saúde, não sei o que e tal. Mas isso não pode ficar perdido. Então o Estado precisa, o Estado não pode exigir R$1 a mais, nem R$1 a menos do que é devido. Aí você pode me perguntar, Marcos, aí, então o senhor acha que a carga tributária é baixa? Não, a carga tributária é um horror, né? Mas quem não concorda, não concordo com isso. Então tem que se mudar do país. Ou então fazer a pressão aos legisladores. Fazer política. Fazer a política, exatamente. Você muda pela política. Agora, quando você muda pela política, o que você vai fazer? Digamos que você diz assim, não, vamos reduzir tudo. Como é que você vai amparar a base? O tecido social. Como é que você vai traçar o tecido social? Então, assim, não é simples essa equação, né? E outra coisa que a gente percebe muito, Marcos, é o seguinte, quando essas pessoas, de um modo geral, são
descobertas, eventualmente presas, quando é o caso, quando a gente julga que tem uma gravidade maior e tal, normalmente vem um processo de vitimização. Mas o que eu fiz? Eu não matei. Não matei. Assim, vocês deviam estar procurando o traficante. É. Não eu. Mas, então, assim, não tem esta percepção social, é o lado de ver o próximo, né? Não tem isso. Então, o que a gente quer? A gente vai, busca bens. Ontem, por exemplo, bloqueios de contas correntes, bloqueios de investimento, de imóveis, tudo está bloqueado, para tentar fazer o quê? Vai conseguir resgatar o todo? Talvez não, mas uma grande parte precisa voltar aos cofres públicos. Não, só encerrar já dá um sonho de que poderemos ter um futuro diferenciado, pelo menos em relação a essa organização. Queria parabenizar o GAESF, os madrugadores do GAEF, né, as pessoas que abrem mão do final de semana para ficar fazendo análise de documento, porque são eles... Abrem mão de dormir. São os madrugadores, né? São eles que fazem esse papel diferente, sem dar um tiro, não é? Sem nenhum gesto de violência, porque a violência maior já foi o próprio roubo. E olha que tentaram calar o Ministério Público há algum tempo, Thaís, por isso que a gente se mobilizou favoravelmente. Prazer revê-lo, doutor Ciro, sucesso na caminhada, não se encerra aqui. Felizmente, o trabalho do GAESF em 2025 terá a última do ano, aguardem, mas em 2025 o GAESF com mais força. Até a próxima. Até a próxima. Eu agradeço, né, em nome do Ministério Público, do GAESF, essa oportunidade de esclarecer o pessoal que está na ponta. Tá bom? Obrigada, muito obrigado. Obrigada, bom dia a doutor todos. Ciro. Você já imaginou? Você tem lá o Estado sendo roubado, não é? E o mendigo que poderia, né, o morador de rua, não fala mais mendigo, morador de rua, que precisa da assistência, tem o nome usado para uma empresa que está num esquema que rouba o próprio Estado. E muitas vezes... O Brasil não é para amadores, essa frase não é minha, né? É uma troca ali de favores que ele não tem noção e nem em que ele está se metendo. Então, olha, eu lhe dou 2 cestas básicas por mês, você faz um favor aqui para mim, me dê seu nome. Assim, eu te pago um salário mínimo. Então, assim, imagina a troca ali em relação ao que está sendo posto e ele agora no meio do esquema. Nada contra os ricos e a riqueza. Se você conquistou com o seu trabalho, seguindo o que manda a lei, enfim, com ética, perfeito. Agora, a gente está falando de pessoas que pegaram o nome de mendigos, moradores de rua, não estou com essa palavra na cabeça, mas moradores de rua, para abrir empresas e sonegar imposto do próprio Estado de Alagoas. Realmente impressionante. Vamos aqui seguindo com os bastidores da política, Tiago